existe uma versão da sua vida que você ainda não vive, nem imagina ou sabe se conseguirá viver. A transformação, ela começa primeiro na nossa mente, para que depois eu possa exteriorizar esse meu pensamento. E isso a gente encontra em Romanos, no livro de Romanos, que diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, primeiro, eu renovo aqueles pensamentos que estão me fazendo, me paralisando, fazendo com que eu permaneça onde eu estou. A partir do momento que eu consigo renovar, mudar esses meus pensamentos, eu começo a ver uma transformação na minha vida. E para a gente ter essa renovação, a gente tem alguns passos que a gente pode seguir que irão nos ajudar a chegar a esse ponto de ter realmente uma transformação de mente e transformação de vida. Primeiro passo: definir metas claras, porque a partir de uma direção eu consigo dar início ao que eu estou querendo. Porque quando eu não sei o que eu quero, quando eu não tenho uma direção, qualquer lugar para mim vai ser uma direção. Quando eu digo escreva, seja detalhista, coloque exatamente o que você quer, se é dinheiro que você quer, se é um emprego melhor, quanto você quer ganhar. Seja bem específico para que a sua mente entenda que você tem um ponto estratégico a chegar. Descubra o que você precisa fazer. Eu quero um emprego de trabalhar em um escritório. É um exemplo. Tem formação? Eu quero ser um grande programador. Você já estudou para isso? Então, você precisa ter ações para atingir isso. Porque se você só tem os sonhos e não tem a ação, você só vai se frustrar cada dia mais. Porque depois você vai dizer que Deus não abriu portas. Deus não me abriu as portas. De que adianta Ele abrir as portas para aquele emprego ou para aquilo que você deseja, se você não está preparado, se você não está capacitado? Porque vai chegar até você, mas da mesma forma que chega, vai sair, porque você não se capacitou. Então, eu escrever as minhas metas, eu também preciso ter um plano de ação. O que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Terceiro passo: defina um prazo para que isso comece a se realizar. Como eu falei no segundo passo, se você precisa estudar, se você precisa se capacitar, procure, dentro daquele prazo que você quer, o curso, as palestras, os congressos que você quer fazer, seja o que você queira fazer, que esteja dentro desse interim, para que você consiga, a partir desse prazo, se capacitar. Porque quando você não prioriza esse prazo, isso vai virar apenas desejos, porque o tempo vai passando, e quando chegar aquela data determinada que você estipulou, você não vai estar preparado, você não estará pronto para realmente começar a evoluir. E a partir desses prazos, a sua mente começa a entender que são objetivos concretos, são objetivos que têm fundamentos, e não são apenas mais uma fantasia, mais um desejo apenas. Quarto passo: crie um plano de ação. No plano de ação, são pequenas decisões que você vai tomando dia
após dia, porque às vezes a gente toma uma decisão hoje e acha que aquela é a mais assertiva, e depois que a gente tomou uma determinada decisão, a gente percebe que não deveria ter sido daquela forma, que eu deveria ter feito assim, ou deixado de ter feito tal parte. E essas pequenas decisões, elas são construídas diariamente. Então, você não precisa ficar esperando ter motivação para tomar decisões. A sua atitude deve ser diária, independente de estímulo. Eu preciso de estar motivado para eu fazer. Se você fizer a cada dia um pouquinho, cada dia você der um passo, vá fazendo, mesmo que esteja cansado, desmotivado, isso vai virando uma rotina e você começa a se disciplinar a fazer, mesmo estando cansado. E a rotina é algo que a gente faz sem perceber. Todos os dias a gente levanta e tem pessoas que levantou ali, ao abrir os olhos já está agradecendo por mais um dia. Tem outros que se levantam e, primeira coisa, antes de sair do quarto, arruma a cama, deixa tudo organizado. Então, você faz isso no automático. Quando você percebe, já está feito. Quem é dona de casa tem que organizar a casa. Por mais que ele esteja cansado, desmotivado, não tem que fazer. Eu tenho que trabalhar. Por mais desmotivado que você esteja, por mais desgostoso com o trabalho que você tem, você não vai, até porque você tem contas a pagar, porque precisam ser cumpridas. Então, assim é esse plano de ação, que é algo que você tem obrigatoriedade de fazer, independente de esperar a motivação. E o estímulo? O estímulo é a mudança de vida. Então, que estímulo maior do que esse? Eu estou cansado. Mas é no cansaço mesmo que a gente tem que vencer. Você está cansado, mas você não tem que trabalhar? Todo santo dia? Então, se você está fazendo algo que vai ser em seu benefício próprio, em seu crescimento, que estímulo maior? Você vai para fazer alguém crescer. Quando você vai para o seu trabalho, você vai para poder dar crescimento a outro e, por que não, se estimular com os seus próprios sonhos. Mas eu não estou vendo resultados ainda. O resultado não virá da noite para o dia. Ele virá com a constância. Você precisa ser constante, você precisa ser persistente, disciplinado, para que a sua mente entenda que aquela pessoa que você era não existe mais. E assim ela vai entender que aqueles objetivos, que aquelas metas são algo que você está buscando. E a sua mente vai começar a perceber que com essa mudança, você é capaz de alcançar novos objetivos, alcançar aqueles objetivos que você já traçou lá no início. Quinto passo, mude o seu vocabulário, porque as palavras que você repete incansavelmente, elas vão construindo a sua realidade. Estou sem dinheiro, eu não posso fazer isso, eu nunca consigo, nada dá certo para mim, eu não sou capaz. A sua mente vai sendo alimentada por isso, e é isso que você vai vivendo dia após dia. Comece a trocar eu não consigo por eu sou capaz. Eu vou tentar, eu vou me preparar para realizar isso. Em Provérbios diz que tanto vida quanto morte estão nas nossas palavras. A gente pode pegar como exemplo quantas vezes a gente foi feridos por uma palavra de alguém, principalmente por uma palavra daquela que a gente tinha tanto apreço.
E a gente se sente tão mal quando alguém chega e fala coisas que nos machucam. E isso é o que acontece no nosso dia a dia. Se uma outra pessoa vem e fala algo que me deixa cabisbaixo, que me deixa desmotivado ou triste, imagine as palavras que saem da sua boca em relação a si próprio. Então, mudar esse vocabulário, tirar essas palavras negativas e transformá-las em palavras positivas, cria uma realidade diferente, cria um ambiente mais próximo daquilo que você quer. Porque uma pessoa negativa, ninguém gosta de estar próximo a uma pessoa negativa, porque tudo que você fala, isso não vai dar certo não. Fulano fez isso e... Então, mude o seu vocabulário. Vocês lembram do que a gente escreveu lá no primeiro passo? Que era detalhar os nossos sonhos, nossos objetivos? O sexto passo, a gente vai ler esses objetivos em voz alta, na frente do espelho, se encarando, que muitas das vezes a gente acha que é algo muito simples, mas para algumas pessoas não. Porque você olha lá dentro dos seus olhos, você olha no seu profundo. E é isso que a gente vai fazer. Ler em voz alta, nos encarando. Isso pela manhã e antes de nos deitar. E quando terminar a leitura, não é simplesmente ler e terminou. Não. Você vai fechar os olhos e sentir a emoção de ter no mundo físico o que ainda está nos nossos pensamentos. Você vai visualizar tudo aquilo que você tem em mente. A partir daí, a sua mente começa a enxergar o seu futuro antes que os seus olhos consigam concretizá-lo no mundo físico. Então, lá na sua mente, ela está sendo ocupada diariamente com esse pensamento de transformação, de mudança. Eu fiz, para mim, uma declaração, um modelinho de declaração que é para ser declarado diariamente. Vou colocá-lo aqui, mas não na tela, mas não para que você faça idêntico ao meu. Você pode usar o meu ou até mesmo melhorá-lo conforme você quer, ou usar só como um modelo para você criar o seu. Você vai pôr o seu nome. A partir de hoje, eu decido reprogramar minha mente para viver os planos que Deus preparou para mim. Creio que sou capaz de crescer, prosperar e ter uma nova realidade, viver uma nova realidade. Senhor, ilumine a minha mente para que eu enxergue as oportunidades, tenha sabedoria e disciplina para agir corretamente. Que meus pensamentos estejam alinhados com fé, propósito e esperança. Tua palavra diz que tudo é possível ao que crer. Sendo assim, eu declaro que uma nova história para mim começa a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Diariamente, nós precisamos alimentar a nossa mente daquilo que gera esperança. E qual é a nossa esperança? Os nossos sonhos. Então, eu preciso declará-lo constantemente, incessantemente, e para que eles se materializem no nosso plano. Não é somente declarar e tudo vai mudar. Eu preciso agir também. Então, ler mais, estudar, fazer
curso, aquilo que tiver ao seu alcance, para que a sua mente, olha, ela se expanda, ela consiga enxergar além daquilo que está somente ao seu redor. Trocar de ambiente, frequentar novos ambientes, ambientes que você quer ver, quer viver, aqueles ambientes que você visualiza, que você vê na TV, que você, ou às vezes até passa por esse lugar, mas tem na mente assim, ai, esse não é o meu mundo. Então comece a mudar. Ai, eu não tenho dinheiro. Nem que você vá para sentar e beber uma água, mas comece a mudar o ambiente. Comece a frequentar os ambientes que você quer viver. Não se esqueça, se Deus colocou sonhos no seu íntimo, é porque Ele quer que você viva. Às vezes, está demorando um pouquinho, mas não quer dizer que não vai acontecer. Persista, continue, ainda que você tenha obstáculos, porque o dia da mudança, ele só acontece para quem não desiste. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, deixe sua mensagem. E se não for pedir muito, passe a nos seguir, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo. E assim você possa crescer a partir dos nossos estudos por aqui. Fique com Deus e até o próximo encontro.